Pessoal, a gente está aqui reunidos para conversar um pouquinho sobre Goodwill, sobre ágil na compra de empresas, na fusão, incorporação e tudo mais. A gente está fazendo a matéria de Contabilidade Intermediária 1 da professora Elísia, que é do terceiro semestre. E cada um vai ter um momentinho para se apresentar, para a gente ver quem é que está aqui. E em seguida a gente vai dar uma contextualizada sobre o que é Goodwill, como que a gente contabiliza, todas essas informações importantes. E aí, no final, a gente vai trazer alguns casos para a gente discutir, trazer um exemplo, fazer uma roda de conversa mesmo, para a gente dar mais contexto ainda ao assunto que a gente está conversando. Então, meu nome é Michele e eu vou facilitar a conversa aqui para o pessoal e também trazer alguns casos, né, para a gente discutir. Oi, gente, meu nome é Alice. Oi, eu sou o Guilherme. Boa noite, sou o João Marcos. Boa noite, meu nome é Eduardo. Boa noite, meu nome é Lucas. Olá, eu sou Maria Eduarda Afonso. Olá, boa noite, meu nome é Natália. Boa noite, meu nome é Rafael Pistori. Perfeito, todos apresentados, então a gente vai começar com a contextualização. Então, gente, o que vocês acham que a gente pode começar trazendo como assim, um conceito básico do que é o Goodwill, como que a gente entende isso quando vai analisar uma demonstração contábil e tudo que a gente precisa saber? Eu acho importante a gente começar a falar sobre um pouquinho só sobre o lado histórico do Goodwill, né? A gente pode falar que o Goodwill ele é de origem inglesa. Ele foi utilizado pela primeira vez lá no século XVI como uma definição de ativo intangível, ou seja, ele não é calculado, não podia ser calculado, tá? Mas, na verdade, para que serve o Goodwill, né? Muita gente nunca ouviu falar nesse termo, porém, ele é importante porque é importante entender ele porque quando uma empresa é colocada à venda, é comum que o valor pago pelo comprador seja maior ao valor de mercado. E essa quantia, ela se trata do Goodwill, né? E isso acontece porque o patrimônio líquido da empresa pode ir bem além do que os representados pelos ativos imobilizados, pelos bens materiais em si, dentre outros, os palpáveis. Então, o Goodwill ele não pode ser observado no balanço patrimonial de uma empresa. E além disso também, ele é calculado através de uma fórmula básica que facilita a mensuração, né, desses valores. Essa formulinha é Goodwill igual a P menos AB entre parênteses. Nessa fórmula, o P ele representa o valor pago pela empresa compradora, enquanto a letra A é o valor justo do ativo e o L é o valor justo do passivo. Então, dessa forma, o Goodwill ele se coloca como a diferença entre o valor do mercado com a subtração dos preços de ativos e passivos da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui, rapidinho, bem prático e simples, para a gente conseguir entender melhor sobre esse cálculo. Vamos supor que a companhia tenha um valor justo de R$100 mil, já combinando os valores do ativo e do passivo. Porém, essa empresa ela foi adquirida por R$150 mil. Nesse caso, no caso dessa operação, seria os 50 mil, o Goodwill. Ou seja, a diferença entre esses dois valores. Esse valor maior, ele representa o preço intangível, né? Ou seja, que não é material e que é difícil ser avaliado. O Goodwill, ele é a palavra-chave para os investidores que desejam fazer o valuation de alguma empresa. Encontrar suas vantagens competitivas e descobrir se a empresa tem bons fundamentos de longo prazo. Então,
Entender como contabilizar cada um é um processo que leva muito tempo, porque além de analisar o balanço da companhia, é fundamental conhecer também o mercado que a empresa atua, para descobrir detalhadamente a relação com os clientes, com os fornecedores, com os parceiros, tá? E agora a gente vai ver com a Maria Eduarda, alguns exemplos de goodwill. Obrigada, Alice. Assim, a gente entendeu pela sua explicação que não é fácil calcular o goodwill, né? Não é algo que a gente consegue ter mensuração financeira mesmo, igual. A gente está vendendo uma empresa, a gente não consegue mensurar igual um imóvel, um maquinário, um equipamento. É algo que é além desses valores financeiros, né? Então, um exemplo que eu vou dar até de marca, eu acho que todo mundo conhece aqui, que é em relação à credibilidade de uma marca, que também deve ser mensurado na hora de vender uma empresa, que é o Bombril. A gente conhece o Bombril até, a gente não fala nem lã de aço, né? A gente já fala Bombril, ele é conhecido como Bombril. Então, a gente já vê que é uma marca que está aí em um segmento há anos, que tem essa credibilidade no nome da marca, que mostra que é um ativo que deve ser mensurado também, assim como o patrimônio, o faturamento, os recursos em caixa. Então, é importante a gente entender essa extensão do goodwill. E na contabilidade, igual você falou, Alice, a gente tem essa formulazinha, né, que é o preço de aquisição menos o valor do capital próprio da empresa adquirida, e aí a gente encontra esse valor superior do mercado que as empresas, quando adquirem outras, pagam, além desse valor tangível, né? Igual eu falei do maquinário, veículos, imóveis. E eu acho que você comentou também, não é refletido no balanço patrimonial, não é depreciável, não é amortizável, o goodwill também, mas é algo que as empresas elas têm que detalhar quando acontece a aquisição. Inclusive pela legislação brasileira também, as empresas quando elas adquirem uma marca, uma empresa, né, uma organização, elas têm que desdobrar e falar sobre o custo de aquisição do goodwill também. E exemplos de goodwill, porque goodwill são vários itens, né? É a marca registrada, igual eu comentei aqui, que é uma empresa que tem uma marca registrada, ela é além do financeiro, né? Tem também a parte do conhecimento organizacional. Quando uma empresa está há muitos anos trabalhando, ela tem a parte interna. Então, tem esse capital intelectual, tem as pessoas que trabalham lá dentro, que também fazem muito sentido e que a gente tem que contabilizar também na hora de uma venda. Tem a credibilidade do mercado, né? Que é a confiança que os clientes têm, os fornecedores têm também por uma empresa. Uma empresa sem credibilidade é uma empresa que ela tem que nascer do zero. Então, se você compra uma marca que ela já tem um nome, já tem essa credibilidade, ela tem uma forma matemática muito maior, né? Então, a gente tem que considerar também. Tem a carteira de clientes, que é uma conquista das empresas ao longo de vários anos, que não pode ser colocada em valor exato, mas ela tem também que ser contabilizada como goodwill, porque quando você tem uma empresa, você tem uma carteira de clientes que é mantida com muito zelo para você captar, para você reter, para você fidelizar esses clientes. São anos, é uma caminhada aí. Você deve também contabilizar pelo goodwill. Então, eu acho que, no geral, uma forma mais teórica, né? A gente pode falar desse jeito. E se vocês tiverem alguns exemplos práticos, casos reais, eu acho que vai ficar muito legal para a gente entender de fato o que é o goodwill. Perfeito, meninas. E assim, como muita coisa, né? Desde que a gente começou o curso, eu percebo que tem muita coisa que a gente aprende com o nome, aí aparece no exercício com outro nome. Então é legal a gente trazer que o goodwill também aparece como fundo de comércio, ágio gerado por incorporação,
Também tem outro nome que eu não estou lembrando, ágio por rentabilidade futura. Então, lembrada para a gente deixar registrado, né? Isso que também tem outros nomes para a gente se referir. E achei muito legal que vocês trouxeram que é o que eu vou ganhar quando eu comprar uma empresa. Não é só aqueles móveis, mas é a possibilidade que ele tem de me gerar riqueza. Tipo, como o que a Duda falou, uma carteira de clientes muito bem cuidadas. Ou até o que a gente falou na aula, né, do boteco, que já tem o ponto ali, que é famoso, já tem as pessoas que frequentam. Então, ficou muito, muito claro. Aí acho que a gente já pode começar com uns exemplos, né? Vamos falar um pouquinho. A gente tem Disney aí para discutir, Twitter, um monte de coisa da atualidade. Pode ir, Eduardo, É, pode falar. pode começar? Pode. Então, eu e o Pistor, a gente pegou um exemplo da compra da Disney, né, sobre os direitos da Fox, que foi igual a Maria falou, sobre essa marca registrada. A Fox já era uma marca registrada, tipo, em seus programas de televisão, filme, série, em tudo. E com a aquisição da Disney, foi alguma coisa que acrescentou bastante. O Pistori vai trazer um pouco mais sobre dados e explicar melhor o qual motivo foi essa compra. Bom, primeiramente, a Disney não comprou a Fox simplesmente pelos prédios e estúdios que a Fox tinha. Ela foi motivada mais pelos direitos dos personagens e histórias que a Fox tinha que a Fox tinha os direitos. E essa aquisição dizem que vai ser a maior aquisição da Disney, porque ela vai se assimilar a um concorrente direto. E juntou duas grandes emissoras, né? Que juntou... Que, tipo assim, a Disney já compunha bastante porcentagem sobre os direitos da Marvel, quer dizer. E com a aquisição da Fox, pegou o restante de todos os direitos. Aí agora tem o catálogo de filme, tipo, dos X-Men, se eu não me engano, o Homem-Aranha, os Simpsons, que tudo são todos os programas que, tipo assim, gera entretenimento e acaba que gera lucro para a marca também. E não pode olhar o goodwill só como uma compra de uma empresa, tipo, não vai contabilizar só os prédios, estúdios, como por exemplo nessa compra. Vai contabilizar também os clientes, como a Maria Eduarda falou, vai ter o capital intelectual e a marca que já era bem reconhecida, a Fox. A Disney que já era bem grande também. Agora que as duas se juntou, virou uma baita de uma empresa. A compra foi anunciada dia 14 de dezembro de 2017 e num valor de 71,3 bilhões de dólares. E elas teve que ter um sinal verde de outros órgãos reguladores de vários países. Pegando um caso um pouco mais recente também, que acredito que quase todo mundo viu, sobre que o Elon Musk queria ter uma rede social para ele, queria ter poder, mais poder, né, que ele já tem. E recentemente ele tentou a compra do Twitter. Se eu não me engano, tava R$ 45 mais ou menos cada ação do Twitter. Ele estava querendo pagar 54 por cada. Esse, no caso, seria essa diferença do 45 para 54, seria o famoso goodwill. Só que muita gente estranhou porque ele queria pagar um valor tão alto assim. Isso aí é um tipo de estratégia que nos Estados Unidos ela é chamada de takeover, que traduzindo para o português seria uma aquisição hostil. A base dos acionistas da companhia ela recebe uma proposta para vender sua ação no valor bem superior ao do seu mercado, fazendo assim com que não tenha meio que como falar não, como se dissesse assim. E é simples, porque o Elon Musk ele enxerga um potencial futuro na empresa, né? Que ele queria divulgar seus projetos e tudo. E trazendo para a contabilidade, que seria essa a diferença das ações, igual como a Michelle falou, também como conhecido como ágio por expectativa de rentabilidade futura, também conhecido como famoso goodwill.
Deixa eu ver. Acredito que seja isso. A compra não chegou a ser concretizada porque o Elon Musk ele acredita que o Twitter forneceu informações falsas para eles, que ele tinha perguntado quantos usuários falsos tinha, fakes, né, no caso, que aí o Twitter falou que foi, se não me engano, 5%, só que ele falou que fez os tipos de cálculo dele que não dava isso, e aí ele não via mais interesse na rede social. Mas não descarta ele querer comprar, ter direito sobre alguma outra aí. Perfeito, gente. É muito legal. Eu percebi que a gente, meio que sem combinar tanto, a gente trouxe casos de empresas muito do nosso convívio, né? Então, Disney, Fox, Twitter, a gente vai falar da Localiza também. Então, acho muito legal quando a gente traz para dentro do nosso contexto, porque aí fica até mais gostoso, né? De conversar. Então, tem mais casos aqui para a gente falar. O que a gente vai falar agora? Acho que é Carrefour, né? Aí, Carrefour também está no nosso contexto diariamente. Isso, eu vou falar sobre o Carrefour. E como foi discutido, a gente viu que há vários tipos diferentes de goodwill, né? Como o capital intelectual, a marca registrada, a imagem, né, da empresa consolidada no mercado, gestão organizacional e também a confiança dos consumidores. E o Carrefour ele passou por alguns problemas nesses quesitos, né? Quando aconteceu crimes gravíssimos, né? E nos seus hipermercados, casos de racismo e até violência contra animais chocaram o Brasil. Isso aí acabou que gerou uma onda de boicote, né, à empresa. Então houve diversos prejuízos na imagem da empresa e também os consumidores acabaram que perdeu a confiança, né, no Carrefour e eles deixaram de consumir muitos, né, deixaram de consumir no Carrefour para consumir produtos em outros hipermercados. Então, isso gerou um prejuízo na imagem e também no lucro da empresa, né? Então, a imagem que a empresa passa ao mercado, ela é essencial, porque influencia clientes, colaboradores, investidores, fornecedores também, que não querem ter sua imagem atrelada aos acontecimentos terríveis que teve, né, no Carrefour. Então, quando esses acontecimentos graves eles existem nessas empresas, a instituição ela só tem a perder. E isso aí afeta todos os setores, né, da empresa, setor de entregas, produtos com defeitos e principalmente a imagem mesmo da empresa que fica suja. Então, esses fatores eles contribuem, né, para a diminuição do valor do goodwill caso a empresa seja vendida futuramente, né? Eu vou falar um pouco mais sobre esses casos que aconteceram aí no Carrefour, né? Lá no final do ano de 2020, as ações do Carrefour, que é a CRFB3, elas tiveram uma queda muito significativa, que em meio a protestos e pedidos de boicote à empresa, às vésperas da Black Friday, eles fecharam com uma baixa nas suas ações de 5,35%, totalizando em R$ 19,30 por ação. E essa queda ocorreu após a morte do João Alberto Silveira Freitas, que é um homem negro de 40 anos. Ele foi espancado e asfixiado por 2 seguranças brancos no estacionamento de uma unidade do grupo em Porto Alegre. Diversos protestos contra a empresa foram realizados pelo país, como feito pela Coalização Negra por Direitos, e é uma articulação que reúne mais de 150 organizações, que é coletivos e entidades do movimento negro. E esse grupo ele fez um abaixo-assinado de boicote ao Carrefour, que obteve diversas assinaturas de muitas pessoas importantes, inclusive. E esse acontecimento deixou a imagem da empresa muito negativa e, consequentemente, diminuiu o valor do seu goodwill. Em meio a diversos protestos, essa notícia circulou em vários jornais renomados do Brasil, que contribuiu ainda mais para a queda do valor da empresa. E o Carrefour também se envolveu em outras 2 tragédias muito grandes antes de tal episódio. Um segurança da empresa, ele acabou matando um cachorro em uma unidade em Osasco, no interior de São Paulo. E também, uma notícia que pouca gente sabe, é um homem que faleceu em meio ao trabalho no supermercado,
e o seu corpo foi escondido embaixo de guarda-sóis para que o Carrefour não tivesse que fechar no dia. Tais episódios trágicos são muito negativos para a empresa, pois a sua imagem fica muito ruim. O valor da empresa cai, tanto quanto suas ações. Isso prejudica bastante uma possível venda futura. Que nem o João comentou, muitas empresas deixam de comprar no supermercado e trocam por outro, né? Então, essa imagem ficou muito negativa para a empresa mesmo. E o João também falou que é legal a gente lembrar aqui, a gente até falou na aula, que não existe goodwill na empresa em si, ele só existe a partir de quando a gente faz uma compra de outra empresa, uma fusão, porque ali aquela empresa está trazendo alguma competência de gerar riqueza para a gente no futuro. Gente, e é muito legal que a gente consegue entender como o goodwill ele é uma palavra-chave para os investidores. Porque se eles querem fazer um valuation de uma empresa, por exemplo, eles têm que encontrar essas vantagens competitivas, se a marca ela tem uma boa imagem, se tem uma imagem que teve 2 exemplos, né, da Fox, que teve uma ótima imagem, um bom reconhecimento do Carrefour, que teve esses casos, né? Então, é importante a gente descobrir se a empresa ela tem um bom fundamento a longo prazo, né, para os investidores também. Então, o goodwill ele é essencial aí para a gente conseguir precificar com exatidão esse ativo da empresa em si. Fazer uma estimativa, né, e tal. Perfeito. Acho que agora o Guilherme vai trazer também mais um caso para a gente continuar a discussão. Bom dia. Eu vou falar sobre a compra do Kabum pelo Magazine Luiza. O Kabum, ele foi um dos pioneiros no comércio eletrônico brasileiro. Hoje é referência no ramo de tecnologia na América Latina. A empresa ela tem um modelo de negócio que combina crescimento acelerado e alta rentabilidade. Existem diversos e-commerce, né, no modelo do Kabum. Porém, o que destaca o Kabum desses outros e-commerce são os ativos intangíveis da empresa, como sua gestão organizacional. Exemplo disso é o alto nível de rentabilidade que a empresa apresenta, mesmo não sendo comum nesses e-commerce, demonstrando uma gestão eficiente e também pela sua imagem consolidada no mercado. Talvez esse tenha sido um dos motivos que levaram o Magazine Luiza a efetuar a compra do Kabum no ano passado. O Magazine Luiza poderia comprar qualquer empresa de e-commerce relacionado ao comércio eletrônico, que era o que eles estavam buscando, porém eles decidiram comprar a Kabum. Essa compra ela também fez que o Kabum crescesse além do que já vinha crescendo, principalmente pelos benefícios que o Magazine Luiza trouxe, né? Dos ativos intangíveis que o Magazine Luiza já tinha e ele aplicou no Kabum, na empresa Kabum. É isso. Muito legal. Mais outro exemplo, né, gente, de empresa do nosso convívio, que a gente pode ver o goodwill. O que mais que a gente tem para discutir hoje? Deixa eu ver. Localize Unidas. Eu acho um caso recente que tem movimentado o mercado financeiro e tem feito os investidores acompanharem e esperarem desde setembro de 2022. É a fusão entre a Localiza e a Unidas, né, que são as duas maiores locadoras de transporte do país. Bom, para que essa aquisição acontecesse, o CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, precisou colocar alguns remédios, que no caso são medidas para reger o nível de concentração no mercado. Bom, uma dessas normas que foram aplicadas foi parte das ações da Localiza vão para pessoas que tinham ações da Unidas e, bom, vale ressaltar, né, que é uma aquisição que vai gerar um benefício fiscal em relação ao ágio por rentabilidade futura da empresa, né,
que poderá ser abatido no imposto de renda futura da companhia. Esse ágio é definido como a diferença entre o valor da aquisição e o valor justo dos ativos líquidos identificáveis da companhia adquirida, né? Show. Então, gente, e aí a gente vê uma fusão de dois grandes players, né, do mercado de aluguel de carros, a Localiza de um lado e a Unidas. E aí, eu e a Nath, a gente fez uma pesquisa, a gente até achou um artigo de um TCC de engenharia de produção, não tinha nem a ver a área assim, mas o cara fez sobre essa parte contábil e tal. E aí ele trouxe que essa transação vai ter um ganho tributário, né, para a Localiza através do reconhecimento do ágio, que pode ser futuramente abatido na base tributária. Então, para a Unidas tem um ágio de 888 milhões e para a Localiza um ágio de 109 milhões. E aí tem muitos ganhos estratégicos, né? Obviamente, se eles estão fazendo a fusão é porque tem muitos ganhos estratégicos, mas quando a gente fala sobre goodwill, a gente também leva em conta o tanto, por exemplo, carteira de clientes, coisas que a gente já citou aqui que envolvem o goodwill que a Localiza está comprando ao comprar a Unidas. Eu tinha trago algum dado. Ah, gente, achei. Aí, como a Nath falou, essa fusão foi anunciada em setembro de 2020, mas só aconteceu agora, no mês passado, dia 1º de julho de 2022. Então, a gente tem dados bem frescos. Só que nas demonstrações contábeis, tanto da Localiza quanto da Unidas, a gente já consegue visualizar nas notas explicativas contabilização desse ágio e citando, né, sobre a fusão deles e tudo mais. Então, eu também trouxe aqui outros números que a gente tem as movimentações de investimento, que aí no balanço da Unidas, na nota explicativa, a gente vê que eles colocaram a baixa de ágio controlada por incorporação, que é justamente isso que aconteceu. Então, eu acho muito legal quando a gente entende que é uma fusão e a gente consegue olhar na demonstração financeira e a gente entender, esse ponto aqui foi o que aconteceu, foi o que virou a fusão, né? E aí também voltou. E aí, nesse mesmo artigo desse rapaz, ele falou que o ágio e também as marcas foram submetidas ao teste de recuperação, ao teste de redução ao valor recuperável, que é o IMPERT, né, que a gente estudou nesse semestre. E também eles fizeram isso em 2020, que foi quando eles fizeram um acordo. Olha, você vê. Quando eles fizeram esse acordo de fusão. E até agora, assim, que a gente achou numa demonstração de 2021, não tinha sido identificada a necessidade de reajustar os valores do ágio, da mais-valia, né, da marca, que quando a gente tem uma fusão, uma compra, tem a mais-valia também, porque não ocorreram variações significativas até o período, né, que era junho de 2021. Então, outra coisa que a gente discutiu em sala também, alterações significativas. O que são alterações significativas, né? Fica aí a critério de quem está fazendo essa avaliação. Daí, eles falaram que o valor do ágio por expectativa de rentabilidade futura, que é o goodwill, foi alocado por entidade legal, sendo que no entendimento da administração, essa alocação representa o mais baixo nível no qual o ágio é monitorado nos relatórios internos das empresas. Bom, e é legal a gente fazer uma pergunta, né? Que, afinal, a transação gerou valor econômico para os acionistas da Localiza? Bom, a conclusão obtida foi que, apesar dos acionistas da Localiza terem sua participação na empresa diluída em 3,4% por aí, por conta do prêmio da Unidas, as sinergias da transação compensaram esse prêmio e a transação como um todo gerou um valor para os acionistas da Localiza, uma vez que houve um acréscimo de 14% no valor justo para os acionistas com a transação. Então, ou seja, valeu a pena. Se não valesse, não ia ter feito toda essa fusão, né? Exatamente. E aí é legal também que nesse artigo que a gente deu uma estudada, ele cita o CPC 15, que é o que meio que rege, né, essa parte de goodwill, de todo o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Deixa eu ver se eu acho aqui uma parte, gente, que eu deixei anotada que é muito interessante.
Cadê? E tem aquilo, né, que eu falei para vocês, que essa aquisição gera um benefício fiscal em relação ao goodwill, porque ele pode ser abatido no imposto de renda no futuro, né, quando a companhia for combinada. A gente estava até discutindo antes, né, que o CAD colocou alguns critérios, meio que algumas condições para essa fusão acontecer, porque, nossa, desde 2020 sendo discutida e teve a data para acontecer, né, e tal. Aí, se você quiser falar mais um pouco? Sim, o jargão que a gente usa no mercado para isso é remédios, né? Então, os remédios que foram estabelecidos para que essa fusão acontecesse foi a troca, né, de ações por parte da Localiza para a Unidas e a venda da frota de carro da Unidas, né? A gente estima aí por volta de 50 mil. Da Perdigão e da Sadia é meio que parecido desse exemplo que vocês deram aí. Mas pode Eu não botar. olhei. Sabe o que era legal a gente trazer, às vezes, como curiosidade? Era um caso que eu tava comentando com a Michelle, porque, tipo assim, me bateu, assim, ele na cabeça. O caso da Blockbuster com a Netflix. Eu nem cheguei a pensar em fazer ele, porque pode ser que na época... Vocês sabem desse caso ou não? Pode ser que... Não. A Blockbuster era tipo assim, uma grande, assim, locadora, né? E na época ia comprar, quer dizer, ofereceu para comprar a Netflix, né? Só que a Netflix não aceitou, porque achava que aquele valor não condizia, né, com a empresa. E a gente pode ver hoje que a Blockbuster acabou fechando, declarando falência, e a Netflix está de pé aí, nem sei estimar assim, o valor que ela está no mercado hoje em dia. Pode ser que antigamente ela não valesse, né, realmente o que eles estavam pedindo, mas se a gente for analisar hoje em dia, então acho que era um caso muito legal, assim, da gente ver o tanto que o goodwill é importante, não só a marca em si, mas o know-how, a capacidade intelectual, igual vocês estavam falando no começo, né, o know-how é o conjunto de conhecimentos, as práticas, as fórmulas secretas. Eu acho que quando eu estava pesquisando sobre, né, e vi know-how e fórmulas secretas, eu lembrei da Coca, né, tipo uma grande marca. No começo também a Duda estava falando de marcas como o Bombril, que a gente nem fala outro nome, né? É Bombril. A gente tem outros exemplos disso. Também. O Cotonete, que não chama Cotonete, né? O da Netflix que você falou, a gente até pensa como que ela sobreviveu, né? E a Blockbuster, ela fechou depois disso. E pensar também na seleção tecnológica. A Netflix, ela se inova, ela que desenvolveu a ideia. E a Blockbuster não fez isso, ela parou no tempo. Isso também a gente tem que contar no Goodwill, porque senão uma empresa não sobrevive, não consegue fazer essa rentabilidade futura. Sim, a gente É que a pode. Blockbuster não. Pode falar. Ai, desculpa. Que a gente pode ver que ela acabou mudando, né? A forma como antigamente várias locadoras, não sei como era na cidade de vocês, mas eu tenho na minha lembrança que várias locadoras hoje em dia a Netflix mudou a forma como a gente assiste filmes, mudou todo, né, a forma. É que eu acho que a Blockbuster não acompanhou o mercado, né? Porque, tipo assim, ficou muito mais prático entrar na internet e escolher o filme do que você ir na locadora, pagar, depois tem que ir lá devolver de novo. Então, tipo assim, a Netflix facilitou muita coisa, tipo, para ver os vídeos, para ver os filmes. Então, acho que série até. Então, acho que a Blockbuster foi que não acompanhou o mercado que tava pedindo. E a Netflix tem muito mais opções também de filme e série do que a locadora, né? E a gente pode fazer uma pergunta: será que se a Blockbuster tivesse comprado a Netflix, né, o que ia ter virado desse mercado? Ela teria, tipo, porque ela queria pagar um valor a menos, né? Imagina se a Netflix tivesse vendido por aquele valor, assim, que é bem abaixo do que hoje ela vale, né? Então, é muito bom a gente poder analisar essas histórias, esses casos que tem no mercado atual. Com certeza que a Netflix tinha falido, certeza.
E falando do Goodwill da Netflix, a gente pode pensar que além ali da carteira de assinantes, vamos dizer assim, né? Todas as pessoas que são assinantes entram ali no Goodwill, tem também a questão dela estar muito bem posicionada no mercado. E isso conta pra caramba, porque a gente tem diversos outros streams aí, Disney Plus, tananã, tananã, mas no final o que a gente acaba sempre lembrando é Netflix, né? Vamos assistir Netflix, talvez nem a Netflix, tipo Uber também, né? Vou pegar um Uber. Às vezes é o 99. Aí acaba, mesmo caso que a Duda falou, de ser quando a gente pega o nome da marca e vira o nome do produto. Então, posicionamento muito, muito, muito bom, né? Até o Colgate também, né? Que tem sorriso, tudo mais, close-up. E a pessoa acaba falando Colgate para todos os cremes dentais, né? Então tem muito disso. E com todos esses exemplos, tudo que a gente falou aqui, e com estudos também, a gente pode perceber que não é só bens palpáveis que dão lucro para as empresas, né? São ativos intangíveis também. Né? E a gente pode destacar, como é o nosso trabalho, um ativo intangível muito importante, que é o próprio Goodwill, né? Que é muito importante para o desempenho da empresa, né? Então é isso, gente. Acho que a gente até saiu um pouco da discussão, né? Chegou falando de Netflix, mas acho que foi muito proveitoso. De novo, acho muito legal quando a gente traz empresas assim da nossa realidade para fazer essas avaliações, que a gente vê meio que na prática algo que está ali do nosso lado. Então é isso, a gente está finalizando por aqui. Colegas, por favor, peguem leve nas perguntas com a gente, mas qualquer dúvida pode perguntar, que a gente vai responder no fórum. E, professora, boa recuperação para você. A gente está te esperando aqui de volta para continuar nossas conversas e pegando no pé dos meninos, né, que chega tarde na aula. Bom, professora, já que você gosta muito, para te ajudar também na sua recuperação, a gente vai ler aqui um versículo para você. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses, capítulo 3, versículo 23.